Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, Audiobook. Autora, Ayn Rand. Volume 1, Não Contradição. Capítulo 6, Os Não Comerciais. Riordan apertou a testa contra o espelho e tentou não pensar em nada. Só assim ele podia se aguentar, pensou. Concentrou sua atenção na sensação de alívio proporcionada pelo frescor do espelho, perguntando-se o que era necessário fazer para reduzir a mente a um vazio, principalmente depois de toda uma vida baseada no axioma de que seu principal dever era manter sua faculdade racional em funcionamento constante, implacável, com clareza absoluta. Ele não conseguia entender por que nenhum esforço até então jamais lhe parecerá grande demais para sua capacidade. No entanto, agora não tinha forças para enfiar umas abotoadoras de pérola preta na sua camisa branca engomada. Era seu aniversário de casamento e há 3 meses ele sabia que haveria uma festa, conforme a vontade de Lilian. Ao concordar com a esposa, o dia da festa ainda estava muito longe e ele estava convicto de que saberia enfrentar a situação quando chegasse a hora, assim como enfrentava todas as obrigações de sua vida atribulada. Então, durante esses 3 meses, em que trabalhará 18 horas por dia, esquecer a festa, satisfeito, até que, meia hora atrás, bem depois da hora do jantar, a secretária entrou em seu escritório e disse com firmeza: "Sua festa, Sr. Riordan." Ele exclamou: "Meu Deus!" Levantando-se de um salto, correu para casa, subiu as escadas apressadamente, começou a arrancar as roupas e a se vestir para a comemoração, só pensando na necessidade de se apressar, não no objetivo de sua pressa. Quando a consciência desse objetivo o atingiu em cheio, como um soco inesperado, ele parou. "Você só liga para os negócios." Ele ouvira essa frase por toda a sua vida, pronunciada como um veredicto de condenação. Sempre soubera que os negócios eram encarados como uma espécie de culto secreto, vergonhoso, algo que não se mostrava aos leigos inocentes. As pessoas os encaravam como uma necessidade feia, algo a ser realizado mas nunca mencionado, que falar nisso era uma ofensa às sensibilidades mais refinadas, que, assim como se lavava das mãos a graxa das máquinas antes de ir para casa, também era necessário tirar da mente a sujeira dos negócios antes de entrar numa sala de visitas. Ele nunca acreditara nesse credo, mas aceitara como natural que a família acreditasse nele. Aceitava com naturalidade, mudo, como quem aceita, sem questionar nem mencionar, alguma coisa aprendida na infância. Aceitava como mártir de alguma religião obscura que tivesse se dedicado a servir uma fé que era a paixão de sua vida, mas que o transformava num par entre os homens, colocando-o além da compreensão de seus semelhantes. Ele aceitara a premissa de que era seu dever dar à esposa alguma forma de existência que não tivesse relação com os negócios, mas isso ele jamais tivera a capacidade de fazer, e, no entanto, não conseguia também experimentar um sentimento de culpa. Não conseguia se forçar a mudar, nem conseguia censurá-la por condená-lo. Não dedicara a Lilian nem um pouco de atenção, havia anos, desde o dia em que se casaram, 8 anos antes. Não se importava com os interesses dela, nem mesmo bastante para descobrir quais eram. Ela vivia cercada por um grande número de amigos, e Riordan ouvira dizer que eles representavam a elite da cultura nacional, mas jamais tivera tempo de conhecê-los, ou mesmo de reconhecer sua fama. Inteirando-se de suas realizações, só sabia que via seus nomes com frequência nas capas das revistas nas bancas de jornal. Se Lilian se ressentia da atitude dele, pensou, então a mulher tinha razão. Se ela o censurava, ele merecia. Se sua família dizia que ele não tinha coração, era verdade. Ele jamais se poupava. Quando surgia um problema na siderúrgica, sua primeira preocupação era descobrir onde havia errado. Nunca procurava os erros dos outros, só os seus. Era de si próprio que exigia perfeição. Naquele momento, não teria nem um pingo de autocomiseração, assumiria a culpa. Na siderúrgica, imediatamente ele sentia-se impelido a agir para remediar o erro. Agora, porém, ele não conseguia agir assim? Só mais alguns minutos, pensava ele, encostado no espelho, de olhos fechados. Não conseguia parar de pensar naquelas palavras que se impunham à sua mente, era como tentar conter com as mãos o esguicho de um hidrante quebrado. Jatos dolorosos, de palavras misturadas com imagens, atingiam seu cérebro incessantemente. Horas a fio, pensou ele, horas contemplando os olhares dos convidados, pesados de tédio, quando sóbrios, ou fixos e estúpidos, quando bêbados, fingindo não perceber nada, e se esforçando por dizer algo a eles, embora não tivesse nada a falar. Logo agora,
que ele precisava de horas para investigar quem poderia substituir o superintendente da oficina de laminação, que pedira demissão de repente, sem dizer porquê. Tinha de fazer isso imediatamente, era tão difícil encontrar homens como aquele, e se algo acontecesse e interrompesse o funcionamento dos laminadores? Eram os trilhos para Taggart que estavam sendo feitos. Lembrou-se daquela censura muda, do olhar de acusação de paciência suprema, de deboche, que sempre via nos olhos de sua família quando detectavam nele algum sinal de sua paixão pelo trabalho, de que ele ainda tinha esperança de que não percebessem que a siderúrgica Riarden era tão importante para ele, como um alcoólatra fingindo-se indiferente ao álcool, no meio de pessoas que o observam com escárnio, achando graça, sabedoras de sua vergonhosa fraqueza. Ouvi você chegar em casa ontem às 2 da madrugada. Onde estava? Perguntou-lhe a mãe à hora do jantar. Ora, na siderúrgica, é claro, respondia Lilian, no tom de voz com que outras mulheres diriam, no bar da esquina. Ou então sua mulher lhe perguntava, com um esboço de sorriso matreiro no rosto. O que você estava fazendo em Nova York ontem? Fui a um banquete com os rapazes. De negócios? É claro. E Lilian se afastava, nada mais, só com a vergonhosa consciência de que Riarden quase teria preferido que ela desconfiasse de que ele fora alguma orgia obscena. Um cargueiro afundara durante uma tempestade no lago Michigan, com milhares de toneladas de minério de ferro pertencente à siderúrgica. Aqueles barcos estavam caindo aos pedaços. Se ele não ajudasse os donos da linha a obter as peças de que precisavam para os reparos, iriam à falência, e aquela era a única linha que ainda operava no lago. Aquele jogo? Perguntava Lilian, apontando para um grupo de sofás e mesas de centro na sala de visitas. Não, Henry, não é novo, não. Mas acho que devo me sentir lisonjeada por constatar que bastaram 3 semanas para que você percebesse a existência dele. É uma adaptação que fiz de uma saleta de um famoso palácio francês, mas coisas desse tipo certamente não podem interessá-lo, querido. Elas não têm nada a ver com a bolsa de valores, absolutamente nada. O pedido de cobre que fizera havia 6 meses ainda não fora entregue, a data da entrega fora adiada 3 vezes, não podemos fazer nada, Sr. Riarden. Ele teria de procurar outra companhia para encomendar o cobre, que estava cada vez mais difícil de encontrar no mercado. Embora Philip não estivesse sorrindo ao olhar para Riarden, enquanto falava com os amigos de sua mãe sobre uma organização na qual havia entrado, havia nos músculos relaxados de seu rosto algo que indicava um sorriso de superioridade quando disse: Não, isso não interessa a você, Henry, nada tem a ver com negócios, é uma iniciativa absolutamente não comercial. Aquele empreiteiro de Detroit, que estava reconstruindo uma fábrica grande, tinha se interessado em usar metal Riarden na estrutura. Ele devia pegar um avião para Detroit e falar com o homem pessoalmente, devia ter feito isso uma semana antes, poderia ter ido naquela noite. Você não está ouvindo o que estou dizendo, dissera-lhe a mãe à hora do café da manhã, quando ele começou a pensar nos preços do carvão, enquanto ela lhe contava o sonho que tivera aquela noite. Você nunca ouve ninguém. Só se interessa por si mesmo. Você não liga para ninguém, para nenhum ser humano neste mundo de Deus. As páginas datilografadas sobre sua escrivaninha no escritório eram um relatório sobre os testes realizados com um motor de avião feito de metal Riarden. Talvez a coisa que mais desejasse no mundo naquele momento fosse ler aquele relatório. Havia 3 dias que estava em sua mesa, intacto, e ele não tivera tempo. Podia lê-lo agora, e sacudiu a cabeça com violência, abriu os olhos, deu um passo para trás, afastando-se do espelho. Tentou pegar as abotoaduras de pérola. Em vez disso, viu que suas mãos se dirigiam para a correspondência sobre a penteadeira. Eram envelopes com o carimbo urgente, que ele devia ler naquela noite, mas não tivera tempo de fazê-lo no escritório. Sua secretária os enfiara em seus bolsos quando ele saía. Ele os colocara na penteadeira quando começara a trocar de roupa. Um recorte de jornal caiu no chão. Era um editorial, que a secretária assinalara com um risco zangado de lápis vermelho. O título era Igualdade de Oportunidades. Ele precisava ler aquilo. Nos últimos 3 meses vinha-se falando muito sobre o assunto, o que era preocupante. Riarden leu o editorial, enquanto ouvia as vozes e os risos forçados vindos do primeiro andar, lembrando-lhe de que os convidados já estavam chegando, que a festa já havia começado e que logo, assim que descesse, teria de enfrentar os olhares zangados e acusadores de sua família. O editorial afirmava que, numa época em que a produção estava caindo, os mercados diminuíam e eram cada vez mais escassas as oportunidades de ganhar a vida.
que era injusto deixar que um homem controlasse diversas empresas, ao passo que outros não tinham nenhuma, que era destrutivo deixar que os poucos homens detivessem o controle de todos os recursos, não dando nenhuma oportunidade aos demais, que a competição era essencial à sociedade, e era uma obrigação desta não permitir que um competidor se tornasse tão forte que ninguém mais pudesse concorrer com ele. O editorial previa a aprovação de um projeto de lei que proibisse qualquer pessoa física ou jurídica de controlar mais de uma empresa. Wesley Moultrie, seu homem em Washington, dissera a Riordan que não havia motivo para preocupação, a luta seria encarniçada, porém a lei não seria aprovada. Riordan não entendia nada a respeito desse tipo de luta, e isso ele deixava para Moultrie e seus assessores resolverem. Mal encontrava tempo para folhear os relatórios que lhe enviavam de Washington e assinar os cheques que Moultrie lhe solicitava para essa luta. Riordan não acreditava que a lei seria aprovada. Era incapaz de acreditar nisso. Durante toda a sua vida, tinha lidado com a fria realidade dos metais, da tecnologia, da produção e se tornara convicto de que era necessário pensar só na sanidade, não na loucura, que aquele que procurasse o que estava certo venceria, porque a resposta certa sempre vencia, que aquele que fosse insensato, errado, monstruosamente injusto jamais poderia se sair bem, ter sucesso, e estava fadado ao fracasso. Lutar contra uma coisa como aquela lei lhe parecia ridículo e mesmo um pouco vergonhoso, como se de repente quisessem que ele competisse com um homem que se utilizasse, para a preparação do aço, de fórmulas baseadas em cálculos numerológicos. Ele dissera a si mesmo que aquela questão era perigosa. Porém nem mesmo o editorial mais histérico despertava qualquer emoção nele. Por outro lado, uma diferença de um valor decimal no resultado de um teste de laboratório realizado com o metal Riordan o fazia dar um salto de entusiasmo ou apreensão. Não lhe restava energia para nenhum outro assunto. Amassou o editorial e o jogou na lata de lixo. Sentiu que o dominava aquele cansaço mortal que nunca sentia no trabalho, a exaustão que parecia esperar por ele e atacá-lo sempre que se voltava para outros problemas. Sentia-se incapaz de qualquer desejo que não o de dormir. Disse a si mesmo que tinha de ir à festa, que sua família tinha o direito de exigir isso dele, que precisava aprender a gostar daquele tipo de prazer, por eles, não por si próprio. Perguntou-se por que não conseguia se interessar por essas coisas. Durante toda a sua vida, sempre que ele se convencia de que era correto fazer algo, o desejo de fazê-lo surgia automaticamente. O que estaria acontecendo com ele? Aquele conflito insuportável entre a consciência do que era certo e a relutância em fazê-lo, não era aquilo a fórmula básica da corrupção moral? Reconhecer a própria culpa e no entanto sentir apenas a mais fria, a mais profunda indiferença não era trair aquilo que fora o motor de toda a sua vida, de seu orgulho? Não tinha tempo para procurar uma resposta. Terminou de se vestir depressa, impiedosamente, impertigando o corpo alto, caminhando com a confiança tranquila e natural de quem se habituou a exercer autoridade, com um lenço fino branco no bolso do smoking preto, desceu as escadas lentamente. Para a satisfação das senhoras idosas que o contemplavam, ele era exatamente a imagem que se esperava de um grande industrial. Viu Lilian ao pé da escada. As linhas nobres de um vestido longo, estilo império, amarelo-limão, lhe salientavam as curvas graciosas do corpo, e ela parecia uma mulher orgulhosa de controlar seu meio. Riordan sorriu, gostava de vê-la feliz. De certa forma, isso justificava a festa. Aproximou-se dela e parou. Ela sempre tivera muito bom gosto na escolha de joias, jamais se enfeitando demais. Mas naquela noite sua mulher ostentava um colar de brilhantes, brincos, anéis e broches. Seus braços, entretanto, estavam nus. Seu único ornamento, no pulso direito, era a pulseira de metal Riordan. As joias reluzentes faziam com que a pulseira parecesse uma bijuteria feia e barata. Quando Riordan mudou o olhar do pulso dela para o rosto, constatou que Lilian estava olhando também. Os olhos estavam apertados, e sua expressão era indefinível, era um olhar que parecia ao mesmo tempo velado e proposital, um olhar que ocultava algo e exultava pela certeza de ocultá-lo com perfeição. Ele teve vontade de arrancar a pulseira do braço da mulher. Em vez disso, obedecendo à voz de Lilian, que alegremente lhe apresentava uma convidada, fez uma mesura para a senhora que estava ao lado dela, mantendo o rosto sem expressão. O homem? O que é o homem? Apenas um amontoado de substâncias químicas com mania de grandeza, disse o Dr. Pritchett a um grupo de convidados, no outro lado do salão. O doutor pegou um canapé e um prato de cristal com 2 dedos esticados e o colocou inteiro na boca.
As pretensões metafísicas do homem, disse ele, são risíveis. Um miserável pedaço de protoplasma, cheio de ideiazinhas feias e emoçõezinhas mesquinhas, e se acha importante. Na verdade, essa é a causa de todas as desgraças do mundo. Mas quais os conceitos que não são nem feios nem mesquinhos, professor? Perguntou, muito séria, uma matrona cujo marido era dono de uma fábrica de automóveis. Nenhum, lhe respondeu o Dr. Pritchett. Nenhum conceito que esteja dentro da capacidade humana. Um jovem perguntou, inseguro. Mas, se não temos nenhum conceito bom, como podemos saber que os que temos são maus? Quero dizer, com base em que padrões? Não existem padrões. Essa resposta fez a plateia se calar. Os filósofos do passado eram superficiais, prosseguiu o Dr. Pritchett. Coube ao nosso século redefinir o objetivo da filosofia, que não é ajudar o homem a encontrar o sentido da vida, e sim provar a ele que a vida não tem sentido. Uma jovem bonita, filha do dono de uma mina de carvão, perguntou, indignada. E quem pode provar uma coisa dessas? Eu estou tentando, disse o Dr. Pritchett, que, havia 3 anos, era o diretor do Departamento de Filosofia da Universidade Patrick Henry. Lillian Riordan se aproximou, suas joias brilhavam. A expressão que ela mantinha no rosto era um leve esboço de sorriso, fixo e delicadamente sugestivo, como o ondulado de seus cabelos. É essa insistência em achar sentidos que torna o homem tão difícil, continuou o Dr. Pritchett, uma vez que ele compreenda que não tem a menor importância no cômputo geral do universo, que é absolutamente impossível atribuir qualquer significado às suas atividades, que não faz diferença se ele vive ou morre, ele se tornará bem mais maleável. O doutor deu de ombros e pegou mais um canapé. Um empresário, inquieto, disse então: o que lhe perguntei, professor, foi o que o senhor achava da lei da igualdade de oportunidades. Ah, sim, disse o Dr. Pritchett, mas acho que deixei claro que sou a favor dela, porque sou a favor de uma economia livre. Uma economia livre não pode existir sem competição. Portanto, os homens devem ser obrigados a competir. Logo, temos de controlar os homens para obrigá-los a serem livres. Mas, não há uma espécie de contradição nisso? Não no sentido filosófico mais elevado. É necessário ir além das definições estáticas do pensamento antiquado. Nada é estático no universo. Tudo é fluido. Mas a razão diz claramente que, a razão, meu caro, é a mais ingênua de todas as superstições. E isso, pelo menos, é ponto pacífico em nossa época. Mas eu não consigo entender como é que se pode. É a ilusão muito difundida de que as coisas podem ser entendidas. É preciso se conscientizar de que o universo é uma contradição sólida. Uma contradição de quê? Perguntou a matrona. De si próprio. Mas, como? Minha cara senhora, o dever do pensador não é explicar, e sim demonstrar que nada pode ser explicado. Perfeito, é claro, mas é que, o objetivo da filosofia não é buscar o conhecimento, mas provar que o conhecimento é inacessível ao homem. Mas, quando isso for provado, perguntou a jovem, o que vai restar? O instinto, disse o Dr. Pritchett, reverentemente. No outro lado do salão, havia um grupo de pessoas ouvindo Balfeuban. Ele estava sentado na beira de uma poltrona, muito teso, a fim de atenuar a aparência geral de seu rosto e de seu corpo, que tinha uma tendência a se espalhar quando relaxava. A literatura do passado, dizia Balfeuban, era superficial e mentirosa. Ela pintava tudo de cor-de-rosa para agradar os milionários aos quais servia. A moralidade, o livre-arbítrio, a realização, os finais felizes, o homem como ser heróico, tudo isso se tornou ridículo para nós. Pela primeira vez, nossa era deu profundidade à literatura, expondo a verdadeira essência da vida. Uma moça bem jovem de vestido branco perguntou, tímida, qual é a verdadeira essência da vida, Sr. Elban? O sofrimento, disse Balfeuban. A derrota e o sofrimento. Mas por quê? As pessoas são felizes, às vezes, não é? Isso é uma ilusão daqueles cujas emoções são superficiais. A moça enrubesceu. Uma mulher rica, que herdara uma refinaria de petróleo, perguntou, cheia de sentimento de culpa. O que podemos fazer para elevar o gosto literário das pessoas, Sr. Elban? Isso é um grande problema social, respondeu Elban, que era considerado o líder da literatura da época, mas jamais escrevera um livro que vendesse mais de 3.000 exemplares. Pessoalmente, acho que uma lei da igualdade de oportunidades que se aplicasse à literatura seria a solução.
Ah, o senhor é a favor daquela lei para a indústria? Não sei muito bem o que acho, não. De certo que sou a favor. Nossa cultura está atolada num pântano de materialismo. Os homens perderam todos os valores espirituais, em sua busca da produção material e das maravilhas tecnológicas. Estão acomodados demais. Eles hão de retomar uma vida mais nobre se os ensinarmos a suportar privações. Assim, é necessário impor limites à sua ganância material. Nunca tinha encarado a coisa desse ângulo, disse a mulher, como se pedisse desculpas. Mas como é que você vai fazer uma lei da igualdade de oportunidades para a literatura, Ralph? Perguntou Mortlid. Isso para mim é novidade. Meu nome é Balf, disse Euban, contrariado. E é novidade para você porque é ideia minha. Está bem, não estou brigando, estou? Só estou perguntando. Mortlid sorriu. Ele passava a maior parte do tempo sorrindo nervosamente. Era compositor, fazia músicas antiquadas para trilhas sonoras de filmes e sinfonias modernas para plateias minguadas. É muito simples, disse Euban. Haveria uma lei que limitaria a venda de qualquer livro a um máximo de 10.000 exemplares. Isso abriria o mercado literário para novos talentos, ideias novas, obras não comerciais. Se as pessoas não pudessem comprar 1 milhão de exemplares de uma mesma porcaria, seriam obrigadas a ler livros melhores. Até certo ponto você tem razão, e reconheceu Lyd. Mas não seria um baque financeiro para os escritores? Tanto melhor. Só poderiam escrever aqueles cujo objetivo não é ganhar dinheiro. Mas, Sr. Euban, perguntou a moça do vestido branco, e se mais de 10.000 pessoas quiserem comprar o mesmo livro? 10.000 leitores bastam para qualquer livro. Não é isso que estou dizendo. E se elas quiserem ler? Isso é irrelevante. Mas se o livro tem uma história interessante que... O enredo é uma vulgaridade primitiva na literatura, disse Euban com desprezo. O Dr. Pritchett, que atravessava a sala em direção ao bar, parou para comentar. Perfeitamente. Do mesmo modo que a lógica é uma vulgaridade primitiva na filosofia, do mesmo modo que a melodia é uma vulgaridade primitiva na música, acrescentou Mortlid. Que falatório é esse? Perguntou Lilian Riordan, parando junto ao grupo. Suas joias faiscavam. Lilian, meu anjo, disse Euban, eu já lhe disse que vou dedicar meu novo romance a você? Obrigada, querido. Qual o título de seu novo romance? Perguntou a mulher rica. O coração é um leiteiro. É sobre o quê? Frustração. Mas, Sr. Euban, perguntou a moça do vestido branco, corando desesperadamente, se tudo é frustração, para que se há de viver? Para o amor fraternal, disse Euban, incisivo. Bertrand Scudder estava debruçado sobre o bar. Seu rosto comprido e fino parecia ter encolhido para dentro, com exceção da boca e dos olhos, protuberantes, como 3 esferas macias. Era diretor de uma revista chamada O Futuro e havia escrito um artigo sobre Hank Riordan intitulado O Povo. Bertrand Scudder pegou seu copo vazio e, sem uma palavra, o empurrou em direção ao barman para que o enchesse. Bebeu um trago, então percebeu que o copo de Philip Riordan, ao seu lado, estava vazio e, com o polegar, deu uma ordem silenciosa ao barman. Ignorou o copo vazio de Betty Pope, que estava em pé do outro lado de Philip. Escute, companheiro, disse Scudder, virando os olhos mais ou menos na direção de Philip, gostando ou não, o fato é que a lei da igualdade de oportunidades representa um grande passo à frente. E o que o faz pensar que não gosto dela, Sr. Scudder? Perguntou Philip com humildade. Bem, vai incomodar muita gente, não vai? Vai ter gente na sociedade que precisará economizar um pouco nos salgadinhos, e disse, fazendo um gesto com o braço em direção ao bar. E por que o senhor acha que eu seria contra isso? E não é? Perguntou Scudder, sem curiosidade. Não! Exclamou Philip, veemente. Sempre coloquei o bem público acima de quaisquer considerações pessoais. Contribuí com meu tempo e meu dinheiro para a organização Amigos do Progresso Global em sua cruzada em favor da lei da igualdade de oportunidades. Acho absolutamente injusto que um homem fique com tudo e que os outros não tenham nada. Bertrand Scudder o olhou pensativo, mas sem nenhum interesse especial. Ora, estou agradavelmente surpreso com você, e disse. Há pessoas que levam a sério as questões morais, Sr. Scudder, e retrucou Philip, com um sutil toque de orgulho na voz. Sobre o que ele está falando, Philip? Perguntou Betty Pope. A gente não conhece ninguém que tenha mais de uma empresa, não é? Ah, calhe a boca.
exclamou Scudder, com um tom entediado. Não entendo por que criam tanto caso por causa dessa lei da igualdade de oportunidades, disse Beth, agressiva, como se fosse perita em economia. Não entendo por que os empresários são contra. A lei é vantajosa para eles. Se todas as outras pessoas ficarem pobres, eles não vão ter mercado para seus produtos. Mas, se pararem de ser egoístas e repartirem os bens que acumularam, vão poder trabalhar bastante e produzir mais. Pois eu não vejo por que levar em consideração os industriais, disse Scudder. Quando as massas estão na miséria e existem os produtos de que elas precisam, é uma idiotice querer que as pessoas respeitem um pedaço de papel chamado título de propriedade. O direito à propriedade é uma superstição. O proprietário só possui o que possui por um favor daqueles que não o expropriam. O povo pode expropriar a propriedade a qualquer momento. E, se pode, por que não o faz? É o que o povo devia fazer, disse Claude Slagenhup. Ele precisa. A necessidade é a única consideração importante. Se o povo está necessitado, ele deve se apropriar das coisas primeiro e conversar depois. Claude Slagenhup havia se aproximado e conseguido se espremer entre Philip Scudder, empurrando este para o lado imperceptivelmente. Slagenhup não era alto nem pesado, e sim atarracado e compacto e tinha o nariz quebrado. Era presidente da Amigos do Progresso Global. A fome não espera, disse Claude Slagenhup. As ideias não passam de conversa fiada. Uma barriga vazia é um fato concreto. Como digo em todos os meus discursos, não é importante falar muito. A sociedade está sendo prejudicada pela falta de oportunidades econômicas, por isso temos o direito de aproveitar as que existem. Tudo o que é bom para a sociedade é direito. Ele não escavou aquela mina sozinho, não é? Exclamou Philip de repente, com uma voz estridente. Ele precisou de centenas de trabalhadores. Foram eles que fizeram tudo. Por que ele se acha tão superior? Os dois homens olharam para Philip. Scudder levantou uma das sobrancelhas. Slagenhup não tinha nenhuma expressão no rosto. Ah, meu Deus! Disse Betty Pope, lembrando-se. Hank Rearden estava ao lado de uma janela, num canto pouco iluminado na extremidade do salão. Esperava que ninguém o visse por alguns minutos. Tinha acabado de escapulir de uma senhora de meia-idade que lhe falara de suas experiências psíquicas. Ficou parado, olhando pela janela. Ao longe, a siderúrgica Rearden pintava o céu com um clarão vermelho. Ficou a contemplá-lo, sentindo-se aliviado por um momento. Virou-se e olhou para o salão. Jamais gostara daquela casa, fora Lillian que a escolhera. Mas, naquela noite, a multiplicidade de cores dos vestidos das mulheres disfarçava a aparência da sala e lhe emprestava um ar de alegria brilhante. Rearden gostava de ver pessoas se divertindo, muito embora não entendesse que graça elas achavam naquilo. Olhou para as flores, a luz refletida nas taças de cristal, os braços e os ombros das mulheres. Lá fora, soprava um vento frio pelo descampado. Os galhos de uma árvore estavam retorcidos pelo vento, como braços implorando socorro. A árvore era uma silhueta contra o clarão vermelho da siderúrgica. Rearden não sabia dar nome àquela emoção que se apossara dele de repente. Não conhecia palavras que definissem sua causa, sua qualidade, seu sentido. Em parte era felicidade, mas era algo solene, como o ato de tirar o chapéu, embora ele não soubesse para quem. Quando voltou para o meio da multidão, Rearden sorria. Mas o sorriso desapareceu de repente quando ele viu uma convidada chegar, Dagny Taggart. Lillian foi recebê-la, examinando-a com curiosidade. Já se haviam visto algumas vezes, e achava estranho ver Dagny Taggart de vestido longo. Era um vestido preto, com um corpete que cobria um dos braços e um dos ombros como um manto, deixando o outro lado descoberto. O ombro nu era o único enfeite do vestido. Quem a via sempre com roupas de trabalho não pensava em seu corpo. O vestido preto parecia excessivamente revelador, porque era surpreendente constatar que as curvas de seu ombro eram delicadas e belas e que a pulseira de brilhantes no pulso de seu braço nu lhe dava o toque mais feminino de todos, fazia-a parecer acorrentada. Senhorita Taggart, é uma surpresa maravilhosa vê-la aqui, disse Lillian Rearden, tentando, com os músculos da face, os movimentos de um sorriso. Eu realmente não podia imaginar que meu convite fosse fazê-la deixar de lado suas obrigações tão importantes. Estou lisonjeada, devo confessar. James Taggart entrara com a irmã. Lillian sorriu para ele, por obrigação, como se só agora reparasse em sua presença. Olá, James. Isto é que dá ser uma figura popular.
A gente nem percebe você, de tão surpresa que fica de ver sua irmã. Pois não há figura mais popular que você, Lillian, respondeu James com um sorriso discreto, e é impossível não percebê-la. Eu? Ora, estou mais do que resignada a assumir uma posição secundária como sombra de meu marido. Sou humilde bastante para reconhecer que a esposa de um grande homem deve se contentar com os reflexos da glória. Não é mesmo, senhorita Taggart? Não, disse Dagny, não concordo. Isso é um elogio ou uma reprovação, senhorita Taggart? Mas queira me perdoar, confesso que não sei o que fazer. A quem devo apresentá-la? Infelizmente, tenho a oferecer escritores e artistas, mas estou certa de que eles não lhe interessam. Queria encontrar Hank para cumprimentá-lo. Mas claro, James, lembra-se de que você me disse que queria conhecer Balfelban? Ele está aqui, vou dizer a ele que ouvi você elogiar com a maior empolgação o último romance dele no jantar da senhora Vicomte. Andando pelo salão, Dagny se perguntava por que dissera que queria encontrar Hank Rearden. Por que não admitira que o havia visto ao entrar? Rearden estava na extremidade oposta do salão, olhando para Dagny. Observou-a se aproximar, mas não foi até ela. Olá, Hank. Boa noite. Rearden fez uma mesura, cortês, impessoal. O movimento de seu corpo casava perfeitamente com a formalidade distinta de seu traje. Não sorriu. Obrigada por me convidar, disse ela, alegre. Na verdade, eu nem sabia que você vinha. É mesmo? Então agradeço à senhora Rearden por se lembrar de mim. Eu quis fazer uma exceção. Como assim? Não costumo ir a festas. Fico feliz que esta tenha sido a exceção. Rearden não acrescentou a senhorita Taggart, mas, pelo seu tom de voz, era como se o tivesse feito. A formalidade de Rearden era tão inesperada que Dagny não conseguia se adaptar a ela. Eu queria comemorar, disse ela. Meu aniversário de casamento? Ah, é seu aniversário de casamento? Eu não sabia. Meus parabéns, Hank. O que você queria comemorar? Achei que eu merecia um descanso, uma comemoração pessoal, em homenagem a mim e a você. Qual o motivo da homenagem? Dagny estava pensando nos novos trilhos subindo as serras do Colorado, crescendo lentamente em direção aos longínquos campos petrolíferos de Wyatt. Via o clarão azul esverdeado dos trilhos no solo congelado, entre plantas ressequidas, pedregulhos nus, cabanas apodrecidas de vilarejos devorados pela fome. Em homenagem aos primeiros 100 quilômetros de ferrovia feitos de metal Rearden, e respondeu ela. Agradeço. O tom de voz de Rearden dava a impressão de que ele dissera, nunca ouvi falar nisso. Dagny não sabia mais o que dizer, parecia que estava falando com um estranho. Ora, a senhorita Taggart! Exclamou uma voz alegre, quebrando o silêncio. Bem que eu digo que Hank Rearden é capaz de qualquer milagre. Um empresário que ambos conheciam se aproximava, sorridente e surpreso. Os três já se haviam reunido muitas vezes para tomar decisões de emergência acerca de tarifas de frete e encomendas de aço. Agora o homem olhava Dagny com uma expressão que era por si só um comentário sobre a diferença que percebera na aparência da moça, uma diferença que, pensava Dagny, Rearden não havia notado. Ela riu em resposta ao cumprimento do empresário, sem admitir que estava decepcionada, inesperadamente, porque esperava essa reação da parte de Rearden, e não da dele. Trocou algumas palavras com o homem. Quando olhou ao seu redor, Rearden havia desaparecido. Então aquela é sua famosa irmã? Perguntou Elba James, olhando para Dagny do outro lado da sala. Eu não sabia que minha irmã era famosa, respondeu James, com um toque de veneno na voz. Mas, meu caro, ela é um fenômeno raro no mundo dos negócios, e portanto é de esperar que comentem sobre ela. Sua irmã é um sintoma dos males do nosso século, um produto decadente da era industrial. As máquinas destruíram a humanidade das pessoas, as afastaram da terra, as expoliaram de seus ofícios espontâneos, sufocaram suas almas, as transformaram em robôs insensíveis. Eis um bom exemplo: uma mulher que administra uma estrada de ferro, em vez de se ocupar com a bela arte da tecelagem e em criar filhos. Rearden circulava pelo salão, tentando não se deixar fisgar por nenhuma roda de convidados. Olhou ao redor, mas não viu ninguém de quem quisesse se aproximar. Sabe, Hank Rearden, até que você, visto de perto, não é tão mal assim. Você devia dar uma entrevista coletiva de vez em quando. Assim você conquistava todo mundo. Rearden se virou e olhou para a pessoa que falara, sem acreditar.
Era um jovem jornalista meio maltrapilho, que trabalhava para um tabloide radical. Seus modos ofensivamente íntimos pareciam indicar que ele fazia questão de ser indelicado com o anfitrião, por saber que o outro jamais andaria com gente de sua laia. Riarden não permitira que ele entrasse na sua siderúrgica, mas ali ele era um convidado de Lilian. Controlou-se e perguntou, secamente: "O que você quer? Você não é nada mal. Tem talento. Talento tecnológico. Mas é claro que não concordo com você em relação ao metal Riarden. Eu não lhe pedi que concordasse comigo." "Bem," Bertrand Scudder disse que sua política, foi dizendo o homem, agressivo, apontando para o bar, mas parou de repente, como se tivesse ido mais longe do que era sua intenção. Riarden contemplou aquela figura deselegante debruçada sobre o bar. Lilian o apresentará a ele, mas Riarden não prestara atenção ao seu nome. Virou-se de repente e se afastou, numa atitude que impediu o jovem vagabundo de acompanhá-lo. Lilian olhou para o marido quando ele se aproximou dela, no meio de uma roda, e, sem dizer nada, se colocou no lugar onde não ouviriam suas palavras. "Aquele é o Scudder do futuro?" perguntou, apontando. "É, sim." Riarden olhou para a esposa silenciosamente, sem poder acreditar naquilo, sem encontrar um raciocínio que lhe permitisse entender aquilo. Os olhos da mulher o observavam. "Como é que você teve coragem de convidar esse homem para vir aqui?" perguntou. "Ora, Henry, não seja ridículo. Você não quer ser uma pessoa bitolada, quer? Você tem que aprender a tolerar as opiniões dos outros, a respeitar o direito de liberdade de expressão. Na minha casa. Ah, não seja tacanho." Riarden não disse nada, porque sua consciência estava tomada não por pensamentos encadeados, e sim por duas imagens que pareciam olhar para ele fixamente. Via o artigo, O Povo, de Scudder, que não era a expressão de uma ideia, mas um balde de lama derramado em público, um artigo que não continha um único fato, nem mesmo um fato inventado, mas que se limitava a derramar uma torrente de sarcasmos e adjetivos em que não havia nada de claro, a não ser a maldade imunda de uma denúncia que considera desnecessário mencionar provas. E via as linhas do perfil de Lilian, a pureza orgulhosa que ele procurara ao se casar com ela. Quando olhou de novo para a mulher, percebeu que a visão de seu perfil era uma imagem em sua mente, porque ela estava virada de frente para ele, olhando para seu rosto. No instante em que voltou à realidade, julgou ver em seus olhos uma expressão de contentamento. Mas, no instante seguinte, se lembrou de que ele gozava de perfeita sanidade mental, e aquilo não era possível. "É a primeira vez que você convida esse," disse ele, usando uma palavra obscena com precisão e sem emoção, "lá à minha casa. Primeira e última. Como você ousa usar uma... Não discuta, Lilian. Se você insistir, eu o expulso agora mesmo, à força." Deu a ela um momento para responder, para discordar, para gritar com ele, se quisesse. Porém sua esposa permaneceu calada. Apenas suas bochechas pareciam murchas. Afastando-se às cegas, no meio daquele emaranhado de luzes, vozes e perfumes, sentiu um toque frio de pavor. Sabia que ele devia pensar em Lilian e encontrar a chave do enigma de seu caráter, porque essa revelação era algo que não podia ser ignorado. Mas não pensou nela e sentiu aquele terror, pois sabia que havia muito tempo aquele enigma já não lhe interessava mais. O cansaço começava a dominá-lo outra vez. Sentiu como se quase pudesse ver esse cansaço, em ondas cada vez mais espessas. Não estava dentro de si, e sim fora, espalhando-se pelo salão. Por um momento, sentiu-se sozinho, perdido num deserto cinzento, precisando de socorro e sabendo que não teria socorro nenhum. Estacou de repente. À luz da entrada, do outro lado do salão, viu a figura alta e arrogante de um homem que havia parado por um instante antes de entrar. Riarden nunca o conhecera em pessoa, mas, entre todos os rostos estampados nas fotos dos jornais, era esse o que lhe inspirava mais desprezo. Era Francisco de Anconia. Riarden não perdia tempo pensando em homens como Bertrand Scudder, mas em todas as horas de sua vida, com o esforço e o orgulho de cada momento em que seus músculos ou seu cérebro deram tudo de si, a cada passo que dera para sair das minas de Minnesota e transformar seus esforços em ouro, com todo o profundo respeito que lhe inspiravam o dinheiro e seu significado, Riarden desprezava o esbanjador que não fazia jus à grande dádiva de uma fortuna herdada. Era aquele, julgava Riarden, o mais desprezível representante da espécie humana. Viu Francisco de Anconia entrar, fazer uma mesura para Lilian e depois se misturar à multidão como se fosse ele o proprietário daquele salão onde jamais pusera os pés. As cabeças se viravam para vê-lo,
como se de Anconia as fosse puxando por fios ao passar. Ao se aproximar mais uma vez de Lilian, Riordan lhe disse, sem raiva, transformando o desprezo que sentia em ironia: esse aí eu não sabia que você conhecia. Já estive com ele em algumas festas. Ele é um dos seus amigos também? De jeito nenhum, retrucou ela, num tom de ressentimento genuíno. Então por que o convidou? Bem, não se pode dar uma festa importante, sem convidá-lo, estando ele aqui nos Estados Unidos. É desagradável se ele vem, e uma vergonha perante a sociedade se não vem. Riordan riu. Lilian estava desarmada, normalmente ela não admitia coisas desse tipo. Escute, disse ele, cansado, não quero estragar sua festa, mas mantenha esse homem longe de mim. Não me venha com apresentações. Não quero conhecê-lo. Não sei como vai conseguir isso, mas você é uma anfitriã experiente. O problema é seu. Dagny permaneceu imóvel quando viu Francisco se aproximar. Ele fez uma mesura ao passar por ela. Não parou, mas ela sabia que, em sua mente, ele estava parado naquele instante. Ela ouviu sorrir discretamente, para enfatizar o que ele compreendia e resolvera não admitir. Dagny virou para o outro lado. Esperava conseguir evitá-lo durante o restante da festa. Balfelban se juntara ao círculo formado ao redor do Dr. Pritchett e dizia, sombrio: não se pode querer que as pessoas compreendam os aspectos mais elevados da filosofia. É preciso tirar a cultura das mãos dessa gente que vive correndo atrás de dinheiro. Precisamos de subsídios federais para a literatura. É uma vergonha os artistas serem tratados como vendedores ambulantes e a literatura ser vendida como sabão. Em suma, você reclama porque a literatura não vende tanto quanto o sabão? Perguntou Francisco de Anconia. Ninguém percebera sua chegada. A conversa parou, como se arrancada pela raiz. A maioria jamais o havia visto pessoalmente, mas todos o reconheceram de imediato. O que quis dizer, ia dizendo Elban, zangado, porém se calou. Viu interesse ávido nos rostos dos outros, mas não era mais interesse filosófico. Ora, como está, professor? Exclamou Francisco, fazendo uma mesura para o Dr. Pritchett. Não havia nenhum sinal de prazer no rosto do Dr. Pritchett enquanto ele retribuía o cumprimento e fazia algumas apresentações. Estávamos discutindo um assunto muito interessante, disse a matrona muito séria. O Dr. Pritchett estava nos dizendo que nada é nada. Sem dúvida, o professor deve entender desse assunto melhor do que ninguém, e respondeu Francisco, com a maior seriedade. Eu não imaginava que o senhor conhecia o Dr. Pritchett tão bem, Sr. de Anconia, acrescentou ela, sem entender por que o professor parecia não ter gostado do comentário de Francisco. Sou ex-aluno da grande instituição onde o Dr. Pritchett trabalha no momento, a Universidade Patrick Henry, mas fui aluno de um de seus predecessores, Hugh Axton. Hugh Axton! Exclamou a mocinha bonita. Mas não é possível, Sr. de Anconia. O senhor não tem idade para isso. Sempre pensei que ele fosse um dos grandes nomes do século passado. Talvez em espírito, madame. Mas não de fato. Mas eu pensava que ele já tinha morrido havia muitos anos. Absolutamente. Ele ainda é vivo. Então por que não se ouve mais falar dele? Ele se aposentou, há 9 anos. Não é estranho? Quando um político ou um artista de cinema se aposenta, ele continua saindo na primeira página dos jornais. Mas, quando um filósofo se aposenta, as pessoas nem reparam. Um dia reparam. Um rapaz disse, surpreso. Eu pensava que Hugh Axton era um desses clássicos que ninguém estuda mais fora dos cursos de história da filosofia. Li recentemente um artigo que dizia que ele foi um dos últimos grandes defensores da razão. O que, exatamente, Hugh Axton ensinava? Perguntou a matrona. Ensinava que tudo é alguma coisa, e respondeu Francisco. Sua lealdade para com seu professor é louvável, Sr. de Anconia, comentou o Dr. Pritchett, seco. Podemos considerá-lo um exemplo de resultado prático dos ensinamentos de Axton? Sim. James Taggart se aproximara da roda e esperava que percebessem sua presença. Olá, Francisco. Boa noite, James. Que coincidência maravilhosa encontrar você por aqui. Ando ansioso para falar com você. O que é novidade? Isso não é do seu feitio. Já está você fazendo troça, como nos velhos tempos. Taggart se afastava lentamente, como que por acaso, do grupo, na esperança de que Francisco viesse com ele.
Você sabe que não há uma só pessoa nesta sala que não adoraria poder conversar com você, é mesmo? Pois eu diria que é justamente o contrário. Francisco seguira, obedientemente, mas parou a uma distância em que os membros da roda ainda poderiam ouvi-lo. Tenho tentado de todos os jeitos entrar em contato com você, disse Taggart, mas as circunstâncias não me permitiram conseguir isso. Você está tentando esconder de mim o fato de que me recusei a falar com você? Bem, quer dizer, mas por que você se recusou? Não podia imaginar sobre que assunto você poderia querer falar comigo. As minas de San Sebastián, é claro, disse Taggart, elevando um pouco o tom de voz. Ora, o que há com elas? Mas, escute, Francisco, isso é um assunto muito sério. É uma catástrofe, uma coisa nunca vista, e ninguém consegue entender o que aconteceu. Eu nem sei o que pensar. Tenho o direito de saber. Direito? Você está sendo um tanto antiquado, não é, James? Mas o que é que você quer saber? Bem, antes de mais nada, aquela nacionalização. O que você vai fazer em relação a ela? Nada. Nada? Mas você certamente não vai querer que eu faça alguma coisa. Minhas minas e a sua ferrovia foram expropriadas pela vontade do povo. Você não quer que eu me oponha à vontade do povo, não é? Francisco, isso não é brincadeira. Nunca achei que fosse. Eu mereço uma explicação. Você deve aos acionistas uma explicação sobre essa situação vergonhosa. Por que foi escolher uma mina que não vale nada? Por que desperdiçou aquele dinheiro todo? Que espécie de trapaça foi essa? Francisco ficou parado olhando para James, com um ar de espanto delicadamente contido. Mas, James, eu achava que você ia aprovar. Aprovar? Eu achava que você ia considerar o negócio das minas a realização prática de um ideal moralmente elevado. Lembrando-me das inúmeras vezes que discordamos no passado, pensei que dessa vez você ficaria satisfeito de me ver agindo de acordo com os seus princípios. De que você está falando? Francisco sacudiu a cabeça, decepcionado. Não entendo por que você fala em trapaça. Achei que você ia considerar uma tentativa sincera de pôr em prática o que todo mundo vive dizendo. Não estão sempre dizendo que o egoísmo é o mal? Fui totalmente altruísta em relação ao projeto de San Sebastián. Não é errado promover nossos próprios interesses? Eu não tinha nenhum interesse no projeto. Não é um mal almejar o lucro. Não trabalhei pensando em lucro e tive prejuízo. Todo mundo não diz que o objetivo e a justificativa dos empreendimentos industriais não são a produção, e sim o sustento dos funcionários. As minas de San Sebastián foram o empreendimento industrial mais bem-sucedido da história. Não produziram nem um pouco de cobre, mas garantiram o sustento de milhares de homens que não teriam conseguido ganhar em todas as suas vidas o que receberam em um dia de trabalho, em um dia em que, aliás, não puderam trabalhar. Não é geralmente aceito que um proprietário é um parasita e explorador, que são os funcionários que fazem todo o trabalho e tornam possível a produção. Eu não explorei ninguém. Não incomodei ninguém nas minas com minha presença supérflua. Deixei-os nas mãos dos homens realmente importantes. Não fiz julgamentos de valor sobre a propriedade. Entreguei-a a um especialista em mineração. Não era um especialista muito bom, mas ele precisava muito do emprego. Não é geralmente aceito que, quando se contrata um funcionário, o importante são as necessidades dele, não suas capacidades. Todo mundo não diz que, para obter os produtos, basta ter necessidade deles? Eu coloquei em prática todos os preceitos morais de nossa época. Esperava gratidão e homenagens. Não entendo por que estou sendo atacado. No meio do silêncio daqueles que o haviam escutado, o único comentário foi a súbita risada estridente de Betty Pope. Ela não entenderá patavina, porém viu a expressão de fúria impotente no rosto de James Taggart. Todos olhavam para Taggart, aguardando uma resposta. Estavam indiferentes à discussão, apenas se divertiam por ver alguém constrangido. Taggart assumiu um sorriso condescendente. Não acha que eu vou levar a sério o que você disse, acha? Antigamente eu pensava que ninguém era capaz de levar isso a sério, pois eu estava enganado. Isso é um assinte. Taggart levantava a voz de novo. É simplesmente escandaloso você encarar suas responsabilidades públicas de forma tão leviana. Virou-se e se afastou apressadamente. Francisco deu de ombros, espalmando as mãos. Está vendo? Bem que eu achava que você não queria falar comigo. Riarden estava sozinho, na extremidade oposta do salão. Philip observou, se aproximou e fez sinal para Lilian, chamando-a. Lilian,
Acho que Henry não está se divertindo, disse ele, sorrindo. Era impossível saber se o toque de sarcasmo em seu sorriso era dirigido a Lilian ou a Riarden. Será que a gente não podia fazer alguma coisa? Ah, bobagem, disse Riarden. Bem que eu queria saber o que fazer, Philip, disse Lilian. Sempre quis que Henry aprendesse a se descontrair. Ele é tão sério em relação a todas as coisas. É um puritano rígido. Sempre tive vontade de vê-lo bêbado, ao menos uma vez. O que você sugere? Ah, não sei. Mas ele não devia ficar assim sozinho. Deixe isso para lá, disse Riarden. Embora consciente de que não devia magoá-los, não resistiu e acrescentou: você não imagina como me esforcei para que me deixassem sozinho no meu canto. Está vendo? Disse Lilian, sorrindo para Philip. Gozar a vida e a companhia dos outros não é tão simples quanto fazer aço. Os prazeres intelectuais não se aprendem no mercado. Philip deu uma risada. Não são os prazeres intelectuais que me preocupam. Será que o negócio dele é puritanismo mesmo, Lilian? Se eu fosse você, não o deixaria à solta neste salão cheio de mulheres bonitas. Em pensar em infidelidade? Você o lisonjeia, Philip. Você superestima a coragem dele. Dirigiu um sorriso frio a Riarden, por um rápido e tenso instante, e depois se afastou. Riarden olhou para o irmão. Que ideia idiota é essa? Ah, deixe de bancar o puritano. Será que não se pode brincar com você? Perambulando sem rumo pelo meio da multidão, Dagny se perguntava por que aceitar o convite para aquela festa. A resposta a surpreendeu, porque queria ver Hank Riarden. Ao vê-lo no meio dos convidados, percebeu o contraste pela primeira vez. Os rostos dos outros pareciam aglomerados aleatórios de feições, cada rosto se confundia com o anonimato geral, e todos eles pareciam estar derretendo. O rosto de Riarden, com suas linhas duras, os olhos azul claros, o cabelo louro muito claro, tudo tinha a firmeza do gelo. A clareza rígida de seus traços o destacava, no meio dos outros, como se ele estivesse atravessando a neblina e um raio de luz o iluminasse. Involuntariamente, o olhar de Dagny era atraído por ele a toda hora. Ela nunca o surpreendia olhando em sua direção. Não podia acreditar que ele a estivesse evitando intencionalmente, não havia razão para isso. No entanto, estava certa de que era isso que ele estava fazendo. Queria se aproximar dele para certificar-se de que aquela impressão era falsa, porém algo a impedia. Dagny não conseguia compreender o porquê daquela relutância. Riarden aturava com paciência uma conversa com sua mãe e duas senhoras. A mãe queria que ele as distraísse contando histórias sobre sua juventude e sua luta. Riarden obedeceu, dizendo a si próprio que, lá à sua maneira, sua mãe se orgulhava dele. Mas sentia que algo nela parecia dar a entender que havia cuidado dele durante toda a sua vida e que era ela a fonte de seu sucesso. Ficou aliviado quando a mãe o deixou se afastar, e escapuliu mais uma vez para a janela. Ficou ali por algum tempo, escorando-se em sua privacidade como se fosse um apoio físico. Senhor Riarden, disse uma voz estranhamente calma ao seu lado, permita que eu me apresente. Meu nome é Francisco de Anconia. Riarden se virou, surpreso. Na voz e no jeito de de Anconia havia algo que poucas vezes encontrara, um tom de respeito genuíno. Muito prazer, ele respondeu, com uma voz brusca e seca. Porém o fato é que respondera. Percebi que a senhora Riarden está evitando ter de me apresentar ao senhor e imagino qual seja o motivo. O senhor prefere que eu saia de sua casa? O ato de dar nome aos bois em vez de evitar o assunto era algo tão diferente do comportamento normal de todos os homens que ele conhecia, algo que lhe proporcionava uma sensação de alívio tão inesperada que Riarden permaneceu calado por um momento, examinando o rosto de de Anconia. Francisco falara com muita simplicidade. Não era uma censura nem uma súplica, falara de modo a reconhecer, estranhamente, a dignidade de Riarden e a sua própria. Não, lhe respondeu Riarden. Independentemente do que o senhor tiver realmente adivinhado, isso eu não disse. Obrigado. Neste caso, o senhor há de permitir que eu lhe dirija a palavra. Por que o senhor deseja falar comigo? O motivo que me leva a isso não há de lhe interessar no momento. Falar comigo certamente não há de ser interessante para o senhor. O senhor está enganado a respeito de um de nós, senhor Riarden, ou de ambos. Vim a esta festa exclusivamente para conhecê-lo. Antes havia um leve tom de ironia na voz de Riarden. Agora seu tom endureceu e exprimia desprezo. O senhor começou abrindo o jogo. Pois continue assim. É o que estou fazendo. Por que o senhor queria me conhecer?
para me fazer perder dinheiro. Francisco encarou nos olhos. Em última análise, o que é desta vez? Uma mina de ouro. Francisco sacudiu a cabeça lentamente, com um movimento tão estudado que o gesto quase parecia exprimir tristeza. Não quero lhe vender nada. Aliás, não tentei vender a mina de cobre a James Taggart. Foi ele que me procurou para fazer o negócio. Isso o senhor não vai fazer. Rearden riu baixinho. Se o senhor tem consciência ao menos disso, já podemos pensar em conversar. Prossiga. Se não é um investimento maluco que o senhor tem em mente, então por que quer me conhecer? Para ver como o senhor é, isso não é uma resposta. É dizer a mesma coisa. Não exatamente. Então, o que o senhor quer é ganhar minha confiança. Não gosto de gente que fala ou pensa em termos de ganhar a confiança dos outros. Quem age honestamente não precisa da confiança prévia dos outros, apenas de sua percepção racional. Quem quer ter esse tipo de carta branca tem intenções desonestas, quer o admita, quer não. Rearden lhe dirigiu um olhar de surpresa que era como o gesto involuntário de quem, em desespero, tenta buscar apoio. O olhar traía quanto ele queria encontrar o tipo de homem que julgava estar vendo agora. Então baixou os olhos, quase fechando-os, lentamente, para não ver e não trair nada. Seu rosto endureceu. Havia nele uma expressão severa, uma severidade interior dirigida a si próprio. Havia naquele olhar austeridade e solidão. Está bem, disse, num tom neutro. O que o senhor quer, se não é minha confiança? Quero compreendê-lo. Por quê? Por uma razão particular minha que no momento não vem ao caso. O que o senhor quer entender a meu respeito? Francisco se calou e olhou para a escuridão lá fora. O fogo da siderúrgica estava morrendo. Só restava um leve toque de vermelho ao longe, no horizonte, o bastante apenas para desenhar o contorno dos fragmentos de nuvens rasgados pela tempestade no céu. Formas indistintas surgiam e desapareciam na escuridão. Eram galhos, mas pareciam ser a própria fúria do vento tornada visível. É uma noite terrível para um animal surpreendido nesse descampado, disse Francisco de Anconia. É nessas horas que a gente compreende o que significa ser homem. Rearden não respondeu de imediato. Depois disse, como se falasse para si mesmo, com um tom de espanto na voz. Engraçado, o quê? O senhor disse algo que pensei ainda há pouco, é mesmo? Só que não encontrei as palavras que exprimissem a ideia. Quer que eu continue a exprimi-la? Pois continue. O senhor contemplou essa tempestade com o maior orgulho que é possível sentir. Orgulho por poder ter flores de verão e mulheres seminuas em sua casa numa noite como esta, uma demonstração da sua vitória sobre aquela tempestade. E, não fosse o Senhor, a maioria das pessoas que estão aqui estaria impotente, entregue à fúria daquele vento num descampado como esse. Como o Senhor sabia disso? Ao mesmo tempo que fez a pergunta, Rearden se deu conta de que o outro dera nome não a seus pensamentos, mas sim às suas emoções mais recônditas, mais pessoais, e que ele, que jamais confessava suas emoções a ninguém, havia-o feito ao reagir com essa pergunta. Viu nos olhos de de Anconia um leve brilho, como um sorriso ou um reconhecimento. E o senhor, o que o senhor entende desse tipo de orgulho? Perguntou Rearden, cáustico, como se o desprezo da segunda pergunta pudesse anular a confidência da primeira. Era isso que eu sentia quando jovem. Rearden o encarou. Não havia zombaria nem autocomiseração no rosto de Francisco. As faces nobres esculpidas e os olhos azul claros exprimiam uma serenidade silenciosa. O rosto estava aberto, exposto a qualquer golpe, sem defesas. Por que o senhor quer falar sobre isso? Perguntou Rearden, movido por uma compaixão relutante e momentânea. Digamos que, por uma questão de gratidão, senhor Rearden. Gratidão? Dirigida a mim? Se o senhor aceitar. A voz de Rearden endureceu. Não pedi gratidão. Não preciso. Eu não disse que o senhor precisava. Mas, de todos aqueles que o senhor está salvando da tempestade hoje, eu sou o único que a oferece. Após uma pausa, Rearden perguntou, em voz baixa, num tom quase de ameaça. O que o senhor está tentando fazer? Estou chamando sua atenção para a natureza daqueles para quem o senhor trabalha. Só mesmo um homem que não dedicou nem mesmo um dia de sua vida ao trabalho honesto poderia pensar ou dizer uma coisa dessas. O desprezo na voz de Rearden continha um toque de alívio. Ele fora desarmado por uma dúvida referente ao julgamento que fizera do caráter de seu adversário. Agora aquela dúvida desaparecera.
O Senhor não compreenderia se eu lhe dissesse que o homem que trabalha o faz para si próprio, mesmo que carregue nos ombros um bando de desgraçados como vocês. Agora sou eu que vou adivinhar o que o Senhor está pensando. Pode dizer que isto é mal, que sou egoísta, convencido, cruel, que não tenho coração. Isso tudo é verdade. Não quero saber dessa conversa fiada de trabalhar para os outros. Eu não. Pela primeira vez, Riarden viu uma reação pessoal se esboçar nos olhos de Deanconia, algo de ansioso e jovem. A única coisa errada no que disse e respondeu Francisco, é o senhor achar que isso é mal. Enquanto Riarden permanecia em silêncio, sem acreditar no que ouvia, Francisco apontou para a multidão de convidados. Por que o senhor está disposto a carregá-los nas costas? Porque se trata de um bando de crianças infelizes que lutam para permanecer vivas, desesperadamente e sem sucesso, enquanto eu nem reparo no fardo que carrego. Por que o Senhor não diz isso a eles? O quê? Que o Senhor trabalha para si mesmo, não para eles. Eles sabem. Ah, sabem, sim, todos eles sabem. Mas pensam que o Senhor não sabe. E tudo o que fazem é para que o Senhor não descubra. E por que devo me preocupar com o que eles pensam? Porque se trata de uma guerra em que é preciso deixar clara a posição em que se está. Uma guerra? Que guerra? Eu tenho o chicote na mão. Não luto contra quem está desarmado. E por acaso eles estão? Eles têm uma arma contra o Senhor. É a única arma deles, porém é terrível. Pergunte a si próprio que arma é essa, um dia desses. Onde o Senhor vê sinal dela? No fato imperdoável da infelicidade do Senhor. Riarden podia aceitar qualquer tipo de censura, xingamento, condenação. A única reação humana que não aceitava era a piedade. Uma raiva fria e rebelde o trouxe de volta à plena realidade do momento. Para não reconhecer a natureza da emoção que sentia, ele disse: que atrevimento é esse? O que o Senhor pretende? Digamos que, dará ao Senhor as palavras que lhe serão necessárias quando a hora chegar. Por que o Senhor resolveu falar sobre isso comigo? Na esperança de que o Senhor se lembre do que falei. O que ele sentia, pensava Riarden, era raiva perante o fato incompreensível de que ele se permitirá desfrutar esta conversa. Sentia indistintamente que havia ali uma traição, algum perigo desconhecido. O Senhor quer que eu esqueça que o Senhor é o que é? Perguntou, consciente de que era isso que ele havia esquecido. Não quero que o Senhor pense em mim, em absoluto. Por trás da raiva, a emoção que Riarden não queria admitir continuava impensada e inexpressa. Ele só a sentia como uma leve dor. Se a tivesse encarado, teria percebido que ainda ouvia a voz de Deanconia dizendo: eu sou o único que a oferece, se o Senhor aceitar. Ouvia aquelas palavras e o tom de voz estranhamente solene, e uma resposta inexplicável de sua parte, algo dentro de si que queria gritar que sim, aceitar, dizer a esse homem que aceitava, precisava de. Mas não havia nome para aquilo de que ele precisava, não era gratidão, e ele sabia que não era gratidão que aquele homem tinha em mente. Em voz alta, disse: não fui eu que o procurei para falar, mas já que o Senhor me procurou, agora vai ter de me ouvir. Para mim, só existe um tipo de depravação, a do homem sem objetivo. É verdade. Sou capaz de perdoar a todos esses outros. Eles não são maus, são apenas impotentes. Mas o Senhor, ao Senhor é que não posso perdoar. O que eu quero é alertá-lo contra o pecado do perdão. O Senhor teve as maiores oportunidades possíveis. O que fez com elas? Se é capaz de entender todas as coisas que acaba de me dizer, como é que o Senhor pode se dirigir a mim? Como o Senhor pode encarar quem quer que seja depois da destruição que causou naquela história das minas no México? O Senhor está no seu direito, se quiser me condenar por isso. Dagny estava perto da janela, ouvindo. Os dois não perceberam sua presença. Ela os vira juntos e se aproximara, atraída por um impulso inexplicável e irresistível. Parecia-lhe de importância crucial que ela soubesse o que aqueles dois diziam um ao outro. Ela ouvira o fim da conversa. Jamais lhe parecerá possível que Deanconia aceitasse uma derrota. Ele era capaz de esmagar qualquer adversário em qualquer tipo de contenda. No entanto, ali, ele não oferecia nenhuma resistência. Dagny sabia que não era indiferença. Conhecia seu rosto bastante para ver como lhe era difícil manter a calma, viu a marca sutil de um músculo tenso em seu pescoço. Entre todos aqueles que vivem à custa das capacidades dos outros, disse Riarden, o Senhor é o único que é realmente um parasita. Eu lhe dei motivos para pensar assim.
Então com que direito o Senhor vem me falar sobre o significado de ser homem? Foi o Senhor quem traiu tal significado. Lamento tê-lo ofendido por agir de um modo que o Senhor tem todo o direito de considerar presunçoso. Deanconia fez uma mesura e se virou para se afastar. Sem querer, sem perceber que a pergunta negava sua raiva, que era uma tentativa de deter o outro, Rearden disse: o que era que o Senhor queria compreender a meu respeito? Deanconia se virou. A expressão em seu rosto não havia mudado. Era ainda um olhar sério de respeito cortês. Já compreendi, lhe respondeu ele. Rearden ficou a contemplá-lo, enquanto Deanconia se misturava à multidão. Desapareceu entre a figura de um mordomo que levava uma travessa de cristal e a do Dr. Pritchett, que se debruçava para pegar mais um canapé. Rearden olhou pela janela. Não havia nada a ser visto naquela escuridão, nada além do vento. Dagny deu um passo à frente quando Rearden se afastou da janela. Ela sorriu, claramente tomando a iniciativa de puxar conversa. Ele parou. Dagny julgou que ele o fizera a contragosto e se apressou a falar, para quebrar o silêncio. Hank, por que tantos intelectuais do tipo espoliador aqui? Eu não convidaria essa gente à minha casa. Não era isso que ela queria dizer. Mas Dagny não sabia o que queria dizer. Era a primeira vez que ela se sentia sem palavras na presença de Rearden. Viu que os olhos do homem se estreitavam, como uma porta sendo fechada. Não vejo motivo para não convidá-los a uma festa, e respondeu, frio. Não era minha intenção criticar seu gosto em matéria de convidados. Mas, bem, é que eu estava tentando não descobrir qual deles é Bertrand Scudder. Se eu descobrir, lhe dou um bofetão. Tentou assumir um tom descontraído. Não quero fazer cena, mas não sei se vou conseguir me controlar. Não acreditei quando me disseram que a senhora Rearden o convidou. Eu o convidei, mas... Baixou o tom de voz. Por quê? Não dou importância a ocasiões como esta. Desculpe, Hank. Não sabia que você era tão tolerante. Eu não sou. Rearden não disse nada. Sei que você não gosta de festas. Eu também não. Mas às vezes fico pensando, quem sabe nós dois não somos os únicos que temos o direito de nos divertir nas festas. Infelizmente, creio que não tenho esse tipo de talento. Para isso, não. Mas você acha que essas pessoas estão se divertindo? Estão apenas se esforçando para ser mais insensatas e vazias do que de costume. Sentir-se leves e sem importância. Sabe, acho que é só quem se sente imensamente importante que pode realmente sentir-se leve. Não entendo dessas coisas. É só um pensamento que me incomoda de vez em quando. Pensei nisso no meu primeiro baile. Não consigo me livrar da ideia de que as festas são comemorações, e de que só devia haver comemorações para aqueles que têm o que comemorar. Nunca pensei nisso. Dagny não conseguia adaptar suas palavras à rígida formalidade de Rearden, não conseguia acreditar no que via. Eles dois sempre se sentiam tão à vontade juntos, no escritório dele. Agora Rearden parecia estar numa camisa de força. Hank, olhe só. Se você não conhecesse nenhuma dessas pessoas, não seria lindo? As luzes, as roupas, toda a imaginação que criou isso tudo. Ela estava olhando para o salão. Não percebeu que o olhar de Rearden não acompanhara o seu. Ele estava olhando para as sombras no ombro nu de Dagny, as suaves sombras azuis projetadas por seus cabelos. Por que deixamos tudo para os tolos? Devia ser nosso. Como assim? Não sei. Sempre achei que as festas deviam ser empolgantes e brilhantes, como uma bebida rara. Ela riu. Havia um toque de tristeza naquele riso. Mas eu também não bebo. É apenas mais um símbolo que não quer dizer o que devia querer dizer. Rearden permanecia mudo. Dagny acrescentou, talvez tenhamos perdido alguma coisa. Não tenho consciência disso. Numa sensação súbita de vazio desolador, Dagny achou bom que ele não tivesse entendido, percebendo vagamente que ela havia revelado demais, embora não soubesse o que. Deu de ombros. O movimento estremeceu a curva do seu ombro como uma leve convulsão. É só uma velha ilusão minha, disse Dagny, com indiferença. Apenas um estado de espírito que aparece de ano em ano, ou uma vez a cada 2 anos, até. Diga-me a mais recente cotação do aço que esqueço tudo isso. Dagny não sabia que o olhar de Rearden a seguia enquanto ela se afastava. Atravessou o salão lentamente, sem olhar para ninguém. Percebeu uma pequena roda que se formara perto da lareira apagada. A sala não estava fria,
mas a maneira como eles estavam sentados parecia indicar que todos se deliciavam com a ideia de um fogo ausente. Não sei porquê, mas estou ficando com medo do escuro. Não, não agora, mas só quando estou sozinha. O que me assusta é a noite. A noite enquanto noite. Quem falava era uma velha solteirona com ar de distinção e desespero. As 3 mulheres e os 2 homens do grupo estavam bem vestidos. Sua cutis era bem cuidada, mas eles tinham um ar de cautela ansiosa que fazia com que suas vozes saíssem num tom mais baixo do que o normal e apagava as diferenças de idade que havia entre eles, dando a todos a mesma aparência cinzenta de quem está esgotado. Era a aparência que se via em todas as pessoas respeitáveis, em todos os lugares. Dagny parou e escutou. Mas, minha querida, perguntou alguém, por que esse medo? Não sei, e respondeu a solteirona. Não tenho medo de ladrões, nada disso. Mas fico a noite toda acordada. Só durmo quando vejo que o céu está clareando. É muito estranho. Toda noite, quando escurece, tenho a sensação de que é o fim, de que o dia nunca mais vai renascer. Tenho uma prima que mora na costa do Maine. Ela me escreveu uma carta dizendo que sente exatamente isso, disse uma das mulheres. Ontem à noite, disse a solteirona, não dormi por causa dos tiros. O tiroteio durou a noite inteira, no mar. Não havia luzes. Nada. Só as explosões, com longos intervalos entre uma e outra, no meio da neblina, em pleno Atlântico. Li algo a respeito disso no jornal hoje. Era guarda costeira praticando tiro. Não, não, disse a solteirona, com indiferença. Todo mundo lá na costa sabe o que foi. Era guarda costeira tentando pegar Rainhard Danesjode. Rainhard Danesjode, na Baía de Delaware? Exclamou uma mulher. Foi, sim. Dizem que não é a primeira vez. Conseguiram pegá-lo? Não. Ninguém consegue, disse um dos homens. A República Popular da Noruega ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem pegá-lo. É muito dinheiro por um pirata. Mas como é que se pode ter ordem e segurança no mundo com um pirata solto navegando os 7 mares? Sabem o que foi que ele capturou ontem à noite? Perguntou a solteirona. Aquele navio cheio de mantimentos que estávamos mandando para auxiliar a República Popular da França. O que ele faz com as coisas que saqueia? Ah, isso ninguém sabe. Conheci uma vez um marinheiro que trabalhava no navio que Danesjode atacou e que o conheceu em pessoa. Disse que ele tem o cabelo mais louro e o rosto mais apavorante do mundo, um rosto sem o menor sinal de emoção. Se já houve no mundo uma pessoa sem coração, é esse homem, me disse o marinheiro. Um sobrinho meu viu Danesjode uma noite, perto da costa da Escócia. Disse que não acreditou no que viu. O navio dele era melhor do que qualquer navio da Marinha da República Popular da Inglaterra. Dizem que ele se esconde num daqueles fiordes noruegueses onde ninguém jamais o encontrará. Era lá que os vikings se escondiam na Idade Média. Também a República Popular de Portugal pôs a cabeça dele a prêmio, assim como a República Popular da Turquia. Dizem que é um escândalo nacional na Noruega. Ele é de uma das famílias mais distintas do país. Ela perdeu a fortuna há várias gerações, mas seu nome é um dos mais nobres. As ruínas do castelo da família ainda existem. O pai dele é bispo. Ele renegou e excomungou o filho, mas não adiantou nada. Sabem que Danesjode estudou aqui? Sim, na Universidade Patrick Henry. Não diga, pois é verdade. Pode conferir. O que me incomoda é, sabe, não gosto disso. Não gosto de saber que ele agora anda aparecendo por aqui, nas nossas águas territoriais. Eu achava que coisas assim só aconteciam lá nas terras abandonadas da Europa. Mas um fora da lei perigoso como ele atuando aqui em Delaware, na época em que vivemos. Ele já esteve em Nantucket, também, e em Bar Harbor. Pediram aos jornais que não falassem nele. Por quê? Para que as pessoas não saibam que a Marinha não consegue pegá-lo. Não estou gostando disso. É estranho. Parece uma coisa saída da Idade das Trevas. Dagny ergueu os olhos. Viu Francisco de Anconi a alguns passos dela. Ele a olhava com uma espécie de curiosidade enfática. Seus olhos a encaravam com ironia. Vivemos num mundo estranho, disse a solteirona, em voz baixa. Li um artigo, disse uma das mulheres, num tom neutro, que dizia que as épocas difíceis fazem bem às pessoas. Faz bem empobrecer. Aceitar as privações é uma virtude moral. Parece que é, e disse outra, sem convicção. Não há motivo para preocupações.
Li um discurso que dizia que é inútil se preocupar ou pôr a culpa em alguém. Ninguém tem culpa de agir como age. É assim que as coisas são. Não há nada que se possa fazer a respeito de nada. Temos que aprender a suportar. De que adianta? Qual o destino do homem? Não é o de eternamente esperar e nunca conseguir? O homem sábio é o que nem tenta ter esperanças. Essa é a atitude correta. Não sei. Não sei mais o que é correto. Como é que se pode saber? Ah, quem é John Galt? Dagny se virou bruscamente e se afastou do grupo. Uma das mulheres a seguiu. Mas eu sei, disse ela, no tom misterioso de quem revela um segredo. Sabe o quê? Eu sei quem é John Galt. Quem? Perguntou Dagny com a voz tensa, parando. Conheço um homem que conheceu John Galt pessoalmente. Esse homem é um velho amigo de uma tia-avó minha. Ele estava presente quando tudo aconteceu. Conhece a lenda da Atlântida, senhorita Taggart? Vagamente. As Ilhas Abençoadas. Era assim que os gregos as denominavam, há milhares de anos. Diziam que a Atlântida era o lugar onde moravam os espíritos dos heróis, numa felicidade desconhecida para o restante do mundo, um lugar onde só podiam entrar os espíritos dos heróis, e eles o faziam sem morrer, porque traziam dentro de si o segredo da vida. Já naquela época a Atlântida estava perdida para os homens, mas os gregos sabiam que tinha existido, tentaram encontrá-la. Alguns diziam que estava enterrada no coração da terra, mas a maioria afirmava que era uma ilha radiante nos mares ocidentais. Talvez estivessem pensando na América, jamais a encontraram. Depois, durante séculos, diziam que era apenas uma lenda. Não acreditavam, mas nunca pararam de procurar, porque sabiam que era isso que tinham de achar. Bem, mas e John Galt? Ele a encontrou. Dagny havia perdido o interesse. Quem era ele? John Galt era um milionário, dono de uma fortuna incalculável. Estava navegando em seu iate certa noite, em pleno Atlântico, no meio da pior tempestade que o mundo já conheceu, quando descobriu a Atlântida. Viu-a no fundo do mar, onde ela havia se escondido para fugir dos homens. Viu as torres da Atlântida brilhando no fundo do oceano. Era uma visão tal que quem a vislumbrasse nunca mais ia querer ver o restante do mundo. John Galt afundou seu navio com toda a tripulação. Todos resolveram ir juntos. Meu amigo foi o único sobrevivente. Interessante. Meu amigo viu com os próprios olhos, disse a mulher, ofendida. Aconteceu há muitos anos. Mas a família de John Galt abafou a história. E o que aconteceu com a fortuna dele? Nunca ouvi falar na fortuna dos Galt. Afundou com ele. A mulher acrescentou, agressiva, se não quer acreditar, não acredite. A senhorita Taggart não acredita, disse Francisco de Anconia. Eu acredito. Viraram-se. Ele as havia seguido e as encarava com um olhar insolente de interesse exagerado. O senhor alguma vez já teve fé em alguma coisa, senhor de Anconia? Perguntou a mulher, zangada. Não, madame. De Anconia deu uma risada quando a mulher se afastou bruscamente. Dagny perguntou com frieza. Qual é a graça? A graça é que aquela mulher, coitada, não sabe que estava lhe dizendo a verdade. Você acha que vou acreditar nisso? Não. Então de que você acha tanta graça? Ah, de tantas coisas aqui. Você não acha? Não. Pois isso é uma das coisas que eu acho engraçadas. Francisco, quer me deixar em paz? Mas é isso que tenho feito sempre. Você não reparou que foi você quem me dirigiu a palavra hoje? Por que você fica me olhando o tempo todo? Curiosidade. Em relação a quê? A sua reação às coisas em que você não acha graça. E por que você está interessado nas minhas reações? É assim que me divirto. Aliás, você não está se divertindo nem um pouco, não é, Dagny? E, além disso, você é a única mulher aqui que vale a pena olhar. Dagny ficou parada, desafiadora, porque a maneira como Francisco a olhava exigia que ela se afastasse zangada. Ficou ereta, tesa, a cabeça erguida com impaciência. Era um porte de executivo, nada feminino. Porém o ombro nu traía a fragilidade do corpo sob o vestido preto, e sua pose ressaltava a mulher que ela era. A força orgulhosa se tornava um desafio para a força superior de qualquer adversário, e sua fragilidade lembrava que o desafio podia ser vencido. Ela não tinha consciência disso. Jamais conhecera alguém que o tivesse percebido. De Anconia a olhou de alto a baixo e disse: Dagny, que magnífico desperdício! Dagny teve de se virar e fugir. Sentiu que enrubescia,
pela primeira vez em muitos anos, porque de repente se dera conta de que naquela frase Deancon ia exprimir o que ela havia sentido durante toda a festa. Corria tentando não pensar em nada. A música a deteve. Começou a tocar no rádio de repente. Dagny percebeu que Mortlid, que havia ligado o rádio, agitava os braços e gritava para um grupo de amigos. É essa. É essa. Eu quero que vocês ouçam. Aqueles acordes imponentes eram o início do quarto concerto de Halley. A música se elevava, num triunfo sofrido. Falava da negação da dor, celebrava uma visão longínqua. De repente, as notas se interromperam. Era como se um punhado de lama e pedrinhas tivesse sido jogado sobre a música, e o que se seguiu era como a lama pingando e escorrendo. Era uma versão popular do concerto de Halley. A melodia fora distorcida. Os silêncios haviam sido preenchidos com soluços. Aquela grande afirmação de júbilo fora transformada numa risada de bar. Porém eram ainda os vestígios da melodia de Halley que lhe davam forma. Era a melodia que a sustentava como uma espinha dorsal. Bonito, hein? Mortlid sorria para os amigos, orgulhoso e nervoso. Bonito, hein? Melhor trilha sonora de filme do ano. Ganhei um prêmio. Ganhei um contrato. Foi a trilha que fiz para O Paraíso Está no Seu Quintal. Dagny ficou estatelada, olhando para o salão, como se um sentido pudesse substituir o outro, como se a visão pudesse aniquilar a audição. Sua cabeça girava, lentamente, tentando encontrar algum ponto de apoio. Viu Deancon encostado a uma coluna, de braços cruzados. Ele olhava para ela e ria. Não fique tremendo assim, pensou ela. Saia daqui. Estava sendo dominada por uma raiva incontrolável. Pensou, não diga nada. Vá andando. Saia. Havia começado a andar, cuidadosamente, bem devagar. Ouviu as palavras de Lilian e parou. A mulher já as repetira muitas vezes naquela noite, em resposta à mesma pergunta, mas era a primeira vez que Dagny as ouvia. Isto aqui? Dizia Lilian, estendendo o braço com a pulseira de metal, para mostrá-la a duas mulheres muito elegantes. Não foi comprada numa loja de ferragens, não. É um presente muito especial de meu marido. Ah, sim, é horrível, sem dúvida. Mas dizem que é de valor inestimável, sabe? É claro que eu a trocaria por qualquer pulseira de brilhantes que me oferecessem, mas ninguém ainda me ofereceu uma, muito embora esta seja tão valiosa. Por quê? Minha querida, é o primeiro objeto que foi feito com metal Rearden. Dagny não via o salão. Não ouvia a música. Sentia a pressão de um silêncio morto em seus ouvidos. Não sabia nada sobre os instantes que haviam decorrido, nem sobre os que se seguiriam. Não conhecia as pessoas envolvidas, nem a si própria, nem Lilian, nem Rearden, nem o significado de seu próprio ato. Foi um instante isolado de qualquer contexto. Ela ouvira. Estava olhando para a pulseira de metal de um azul esverdeado. Sentiu que algo estava sendo arrancado de seu pulso e ouviu sua própria voz dizendo, no meio de um silêncio profundo, muito tranquilamente, uma voz fria como um esqueleto, despida de qualquer emoção. Se a senhora não for a covarde que julgo ser, aceitará a troca. Em sua mão, estendida em direção a Lilian, estava sua pulseira de brilhantes. A senhorita não está falando sério, não é? Indagou uma voz de mulher. Não era a voz de Lilian. Os olhos dela encaravam de frente. Dagny os via. Lilian sabia que ela estava falando a sério. Me dê essa pulseira, disse Dagny, levantando a mão um pouco. A faixa de brilhantes reluzia. Isto é horrível! Exclamou uma mulher. Estranhamente, o grito soou muito nítido. Então Dagny percebeu que havia um grupo de pessoas ao seu redor e que todos estavam em silêncio. Agora ela ouvia outros sons, até mesmo música, era o concerto de Halley, em sua versão estropiada, ao longe. Dagny viu o rosto de Rearden. Parecia que algo dentro dele estava estropiado também, como a música. Ela não sabia o que. Rearden as observava. A boca de Lilian se curvou para cima. Parecia um sorriso. Ela abriu sua pulseira, colocou-a na mão de Dagny e pegou a outra, de brilhantes. Obrigada, senhorita Taggart. Os dedos de Dagny se fecharam em torno da peça de metal. Ela sentia o contato, não sentia mais nada. Lilian se virou porque Rearden aproximara-se dela. Ele pegou a pulseira de brilhantes de sua mão e a colocou em seu pulso. Levou-lhe a mão aos lábios e a beijou. Não olhou para Dagny. Lilian riu, um riso alegre, fácil, e a festa voltou ao normal.
Quando a senhorita mudar de ideia, eu lhe devolvo a pulseira, senhorita Taggart, lhe disse ela. Dagny havia se virado. Sentia-se tranquila e livre. Não sentia mais aquela pressão, nem a necessidade de ir embora dali. Apalpou a pulseira de metal em seu pulso. Gostou de sentir aquele peso contra a pele. Inexplicavelmente, sentiu um toque de vaidade feminina, de um tipo que jamais sentirá antes, o desejo de ser vista usando aquele ornamento. Dagny ouvia vozes indignadas ao longe, o gesto mais ofensivo que já vi, terrível. Ainda bem que Lilian aceitou, bem feito, já que ela quer jogar fora milhares de dólares. Durante o restante da festa, Riordan ficou ao lado da esposa, participou das mesmas conversas que ela, riu com os amigos dela. De repente, havia se transformado no marido dedicado, descomedido, amoroso. Riordan estava atravessando o salão carregando uma bandeja com bebidas para amigos de Lilian, um gesto de informalidade que não condizia com sua dignidade, e que ninguém jamais o vira fazer, quando Dagny se aproximou dele. Ela parou e olhou para Riordan, como se os dois estivessem sozinhos em seu escritório. Riordan olhou para ela. Na linha de seu olhar, das pontas dos dedos de Dagny até o rosto, seu corpo estava nu, ostentando apenas a pulseira de metal. Desculpe, Hank, disse ela, mas eu tive que fazer isso. Os olhos de Riordan permaneciam vazios de expressão, porém, de repente, ela se deu conta de que ele tinha vontade de esbofeteá-la. Não era necessário, respondeu ele com frieza, e se afastou. Já era bem tarde quando Riordan entrou no quarto da esposa. Ela ainda estava acordada. O abajur da mesa de cabeceira estava aceso. Lilian estava na cama, recostada em travesseiros de linho verde claro. Seu robe de cetim tinha essa mesma cor. Ela o envergava com a perfeição impecável de um manequim de vitrine, suas dobras lustrosas dando a impressão de ainda conter as folhas de papel de seda em que haviam sido embaladas. A luz do abajur, cor de flor de maçã, iluminava uma mesa com um livro, um copo de suco de fruta e uma série de utensílios de toalete de prata, que reluziam como instrumentos cirúrgicos. Havia um pouco de batom rosa pálido em seus lábios. Não havia nela nenhum sinal de cansaço depois da festa, nenhum sinal de que pudesse se cansar. O aposento era exatamente o que um decorador faria para um quarto de senhora, um lugar para dormir, para não ser incomodada. Riordan ainda estava com a roupa da festa. Sua gravata estava frouxa, e alguns fios de cabelo lhe caíam sobre o rosto. Lilian olhava sem espanto, como se soubesse o que a última hora que ele havia passado em seu próprio quarto fizera com ele. Riordan contemplava a mulher em silêncio. Havia muito tempo que ele não entrava em seu quarto. Ficou parado, arrependido de ter ido lá. É de praxe conversar, não é, Henry? Se você quiser, eu queria que você chamasse um de seus peritos da siderúrgica para dar uma olhada no forno da cozinha. Sabe que ele apagou durante a festa e Simmons teve a maior dificuldade em acendê-lo de novo? A senhora Weston disse que a melhor coisa que temos é o cozinheiro. Ela adorou os salgadinhos. Balfelban disse uma coisa muito engraçada sobre você, que você é um cruzado, com fumaça de chaminé em vez de pluma. Ainda bem que você não gosta de Francisco de Anconia. Eu não o suporto. Riordan não se deu ao trabalho de explicar sua presença ali, ou de disfarçar a derrota, ou de admiti-la, indo embora. Naquele momento, pouco lhe importava o que ela adivinhasse ou pensasse. Caminhou até a janela e olhou para fora. Por que me casei com ela? Pensou. Era uma pergunta que ele não fizera no dia do casamento, 8 anos antes. Desde então, em sua solidão sofrida, ele a repetira muitas vezes, e não conseguia encontrar uma resposta. Não foi por status, pensou ele, nem por dinheiro. Lilian era de uma família tradicional que possuía ambas as coisas. Não que fosse das famílias mais distintas do país, nem das mais ricas, mas tanto o nome quanto a fortuna eram suficientes para que ela frequentasse os círculos mais refinados da sociedade nova-iorquina, onde ele a conhecera. 9 anos antes, Riordan aparecera em Nova York como uma explosão, iluminado pelo sucesso da siderúrgica Riordan, um sucesso que os peritos da cidade haviam julgado impossível. Fora sua indiferença que o tornará espetacular, não sabia que esperavam dele que tentasse subir no meio social por meio do dinheiro e que aguardavam com prazer o momento de rejeitá-lo. Não teve tempo de perceber a decepção geral. Com relutância, comparecia a algumas reuniões sociais para as quais era convidado por homens que cobiçavam seu favor. Riordan não sabia, mas eles sabiam,
que sua polidez urbana era uma condescendência para com aqueles que antes esperavam poder esnobá-lo, que antes diziam que já terminara a era das grandes realizações espetaculares. O que o atraiu foi a austeridade de Lilian, o conflito entre sua austeridade e seu comportamento. Riarden jamais gostara de ninguém, nem esperara que gostassem dele. Sentia-se fascinado por aquela mulher que abertamente o perseguia, porém o fazia claramente com relutância, como se contra sua própria vontade, como se ressentisse daquele desejo e tentasse reprimi-lo. Era ela quem combinava um encontro com ele e depois o recebia com frieza, como se não se importasse que ele percebesse. Falava pouco, tinha um ar de mistério que parecia dizer a Riarden que ele jamais conseguiria quebrar aquele distanciamento orgulhoso, e também um ar irônico, de quem ria de seu próprio desejo e do dele. Riarden não conhecera muitas mulheres. Perseguira seu objetivo, pondo de lado tudo aquilo que não dissesse respeito a ele, tanto no mundo quanto em si próprio. Sua dedicação ao trabalho era como aquele fogo da siderúrgica, um fogo que queimava todos os elementos mais vis, todas as impurezas, deixando apenas a torrente branca de um único metal. Ele era incapaz de interesses passageiros. Mas havia momentos em que sentia um acesso súbito de desejo, tão violento que não podia se satisfazer com um encontro aleatório. Entregava-se a esse desejo, em poucas ocasiões por ano, com mulheres de quem julgava gostar. Terminava com um sentimento irritado de vazio, porque buscará um ato de triunfo, ainda que desconhecesse a natureza dele. Porém as mulheres só lhe davam a aceitação de um prazer passageiro, e ele sabia perfeitamente que o que ganhará não tinha nenhum significado. O que sentia por fim era não uma sensação de realização, e sim a consciência de sua própria degradação. Chegou a odiar seu próprio desejo. Chegou a acreditar na doutrina segundo a qual o desejo é algo inteiramente físico, não da consciência, mas da matéria, e o revoltava a ideia de que sua carne era livre para escolher e que sua escolha não estava sujeita à vontade de sua mente. Riarden, que passará a vida em minas e usinas, moldando a matéria conforme sua vontade, graças ao poder de seu cérebro, achava intolerável ser incapaz de controlar a matéria de seu próprio corpo. Lutou contra ela. Já havia vencido todas as batalhas contra a natureza inanimada, mas esta batalha ele perdeu. Foi a dificuldade da conquista que o fez querer Lilian. Ela parecia ser uma mulher que queria e merecia um pedestal. Isso fez com que ele tivesse vontade de arrastá-la para a cama. Arrastá-la, era essa a expressão que se impunha. A palavra arrastar lhe dava um prazer obscuro, a sensação de que aquela era uma vitória que valia a pena. Ele não entendia por que, achava que se tratava de um conflito obsceno, sinal de alguma depravação secreta dentro de si, porque sentia, ao mesmo tempo, uma profunda sensação de orgulho, quando pensava em conceder a uma mulher o título de sua esposa. Era um sentimento solene e brilhante. Era quase como se ele achasse que queria honrar uma mulher pelo fato de possuí-la. Lilian parecia se adequar à imagem que ele não sabia que trazia em si, não sabia que queria encontrar. Viu a graça, o orgulho, a pureza. O restante estava em si próprio, ele não sabia que estava olhando para seu próprio reflexo. Lembrava-se ainda do dia em que Lilian viera de Nova York ao seu escritório, por livre e espontânea vontade, e lhe pedira que lhe mostrasse a siderúrgica. Riarden ouviu em sua voz um tom macio, suave, ofegante, sinal de admiração, que se intensificava à medida que ela lhe fazia perguntas sobre seu trabalho e olhava ao redor. Ele contemplava aquela figura graciosa com o fogo das fornalhas ao fundo, e os passos leves e rápidos de seus pés em sapatos de salto alto se movendo, muito decididos, a seu lado, por entre montes de escória. O olhar de Lilian, ao observar a cauda do aço sendo despejada, era como se o próprio sentimento de Riarden pelo seu trabalho se fizesse visível a ele. Quando os olhos dela se voltaram para seu rosto, ele viu o mesmo olhar, porém intensificado a tal ponto que ela parecia impotente e silenciosa. Foi naquela noite, no jantar, que Riarden lhe pediu a mão em casamento. Foi só algum tempo depois do casamento que Riarden admitiu que aquilo era uma tortura. Ainda se lembrava da noite em que reconhecera o fato, em que dissera a si próprio, as veias de seus pulsos estavam tensas, e ele estava em pé ao lado da cama, olhando para Lilian, que ele merecia aquela tortura e a suportaria. Lilian não estava olhando para ele, estava ajeitando o cabelo. "Posso dormir agora?" perguntara ela. Ela nunca fazia objeções, nunca lhe negava nada, sempre se submetia à sua vontade. Submetia-se, em obediência à regra segundo a qual era seu dever, de vez em quando, se tornar um objeto inanimado para uso de seu marido. Ela não o censurava.
Deixava claro que compreendia que os homens tivessem certos instintos degradantes que constituíam um lado sujo e secreto do matrimônio. Manifestava uma tolerância condescendente. Sorria, com repulsa bem-humorada, da intensidade do que ele experimentava. É o passatempo mais indigno que conheço, ela lhe disse certa vez, mas nunca alimentei a ilusão de que os homens são superiores aos animais. O desejo que ela lhe inspirava morreu na primeira semana do casamento. Restou apenas uma necessidade que ele não conseguia destruir. Riarden jamais entrara num bordel. Por vezes lhe ocorria a ideia de que a repulsa por si próprio que sentiria no lugar daqueles não deveria ser pior do que a que ele sentia quando era levado a entrar no quarto da esposa. Muitas vezes a encontrava lendo um livro. Ela o colocava de lado, marcando a página com uma fita branca. Quando ele, exausto, de olhos fechados e ofegante, relaxava a seu lado, ela acendia a luz, pegava o livro e continuava a leitura. Ele dizia a si próprio que merecia a tortura por desejar jamais voltar a tocá-la e não conseguir manter sua decisão. Por isso sentia desprezo por si mesmo. Desprezava aquela necessidade que agora não tinha mais nenhum significado, nem tinha nada de sublime, que se transformará em simples necessidade de um corpo de mulher, um corpo anônimo que pertencia a uma mulher que ele era obrigado a esquecer enquanto possuía. Chegou a se convencer de que aquela necessidade era uma depravação. Não condenava Lilian. Sentia um respeito sombrio e indiferente por ela. O ódio que lhe inspirava o próprio desejo fizera aceitar a doutrina segundo a qual as mulheres devem ser puras, e uma mulher pura é aquela que é incapaz de sentir prazer físico. Durante toda a agonia silenciosa de sua vida de casado, havia uma hipótese que ele não se permitia considerar, a da infidelidade. Ele dera sua palavra. Estava decidido a cumpri-la. Não era fidelidade a Lilian. Não era a pessoa de Lilian que ele queria proteger da desonra. Era a pessoa de sua esposa. Pensava nela agora, à janela. Não quisera entrar em seu quarto. Relutara. Com todas as suas forças, lutara contra a consciência da razão específica pela qual a coisa seria particularmente insuportável naquela noite. Então, ao vê-la, de repente percebeu que não poderia tocá-la. O motivo que o impelira até o quarto de Lilian era o mesmo motivo que o impedia de tocá-la. Ficou imóvel, livre do desejo, sentindo o triste alívio da indiferença ao próprio corpo, aquele quarto, até mesmo a sua própria presença nele. Afastou-se dela, para não ver aquela castidade laqueada. Achava que devia sentir respeito, porém o que sentia era repulsa. Mas o Dr. Pritchett disse que nossa cultura está morrendo porque nossas universidades são obrigadas a depender das esmolas dos vendedores de carne, dos fabricantes de aço e de flocos de milho. Por que me casei com ele? Pensou. Aquela voz nítida e animada não estava falando só por falar. Ela sabia por que ele viera até seu quarto. Sabia como ele se sentiria ao vê-la polindo as unhas com sua lixa de prata, falando alegremente. Falava sobre a festa. Porém não mencionou Bertrand Scudder nem Dagny Taggart. O que ela pretendera ao se casar com ele? Ele sentia a presença de algum propósito frio dentro dela, que a impelia, mas não achava nada que pudesse condenar. Lilian jamais tentara usá-lo. Não exigia nada. Não gostava do prestígio conferido pelo poder industrial, desprezava-o, preferia seu próprio círculo de amizades. Não estava atrás de dinheiro, gastava pouco, era indiferente ao tipo de extravagâncias que ele poderia lhe proporcionar. Ele não tem o direito de me condenar, pensou Riarden, nem de romper o vínculo matrimonial. Na qualidade de esposa, Lilian era uma mulher honrada. Não queria nada de material dele. Riarden se virou e olhou para ela com um olhar cansado. A próxima vez que você der uma festa, disse ele, chame só os seus amigos. Não convide as pessoas que você supõe serem meus amigos. Não gosto de me encontrar com eles fora do trabalho. Ela riu, surpresa, satisfeita. Não é para menos, meu bem. Riarden saiu, sem dizer mais nada. O que ela quer comigo? Pensou. Ela está atrás de quê? No mundo que Riarden conhecia, não havia resposta para essa pergunta.